Irmãos, queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 6, este versículo de número 68. Abra comigo nesta tarde, João, capítulo de número 6, versículo de número 68. Estas palavras do Senhor, de João, representando os 12 apóstolos, respondeu-lhe, isto é, a Jesus, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nosso tema nesta noite é a única fonte de vida espiritual, a única fonte de vida eterna. Este capítulo de número 6 do Evangelho de João é um capítulo inteiramente a respeito do Senhor Jesus Cristo e eventos que descrevem seu ensino, sua obra, sua mensagem diretamente ao seu povo. Esses discursos aqui contidos, eles acontecem no norte de Israel, na região bem conhecida da Galileia, onde foi o centro, o foco desse primeiro momento do ensino do nosso Salvador, e posteriormente na Judéia e por fim na cidade de Jerusalém. E nós lemos que o capítulo 6, ele tem início com aquela imensa multiplicação de pães e peixes que alimentou 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, provavelmente 25 mil pessoas, porque somente os homens com idade de ir à guerra são contados aqui. As mulheres, os idosos, as crianças não foram contados. 25 mil pessoas ou mais. Um imenso milagre, um milagre que alimentou aquela multidão, um milagre que saciou aquela multidão com um pão e um peixe que eles nunca tinham experimentado antes desse momento. E aquela multidão tendo experimentado e visto a obra do Senhor, tendo observado o poder do Salvador em primeira mão, começou então, a partir daquele momento, a seguir o calcanhar do Salvador onde quer que ele fosse. Porque eles tinham visto os seus milagres, eles tinham visto a sua obra sobre os enfermos, sobre os leprosos, sobre os possessos, o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia. Eles foram tão cativados por suas palavras, por sua demonstração de compaixão. Eles viam que as palavras do Senhor Jesus Cristo fluíam em verdade, fluíam em compaixão. Não havia nele nenhum pecado, ninguém o podia acusar de pecado. Todos viam a luz divina resplandecendo na face, nas palavras, nos atos do Salvador. Não houve ninguém como o Senhor Jesus Cristo. E porque as multidões viram isso, foram saciados da fome, observaram tantos milagres, então eles começam a seguir o Salvador por todo lugar. E o Senhor Jesus Cristo, então, ensinou aquela multidão, pelos seus atos, pelas suas palavras, que ele era aquele profeta predeterminado, preparado, profetizado então pelos profetas de Israel, que viria, que ele era o cumprimento daquela profecia de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, 15, quando Moisés, ao se despedir da nação de Israel, que entraria em Canaã, disse ao povo: meu Deus enviará a vós um profeta semelhante a mim, e a este ouvireis. Esse é o Salvador, este é o Messias. E assim eles começaram a perceber. E pensando assim, eles disseram a si mesmos: de fato, este é o Messias de Deus. Este é o homem, o profeta que Moisés profetizou. Mas veja, queridos amigos, aqueles judeus da época do Salvador tinham uma visão incorreta a respeito do Messias. Eles tinham sido ensinados pelos rabinos, pelos escribas, sacerdotes, de uma maneira equivocada. Eles aprenderam a respeito de um Messias que seria um rei Israel, um rei terreno, a descendência, a linhagem física real do rei Davi, e que um dia traria àquela nação a libertação do jugo romano. Era assim que eles entendiam um profeta como Moisés, e quando eles pensavam sobre Moisés, o que fez Moisés por aquela nação? Os tirou da terra do Egito, da escravidão, os levou através de inúmeras dificuldades, recebeu de Deus o maná, alimentou aquele povo e os trouxe para dentro, através de Josué, de uma terra que emana leite e mel. E quando eles pensavam sobre esse texto de Deuteronômio 18, 15, todos eles sabiam, eles tinham memorizado os textos messiânicos, então eles entendiam que o Messias, quando ele viesse, ele seria como Moisés. Em outras palavras, ele traria de volta a prosperidade material para Israel.
e levaria Israel, aquela nação, ao topo de uma liderança mundial novamente. E aquele Messias alimentaria o povo como Moisés alimentou no deserto e faria grandes coisas e curaria. E assim, quando eles olham o Senhor aparecendo, quando eles veem o Senhor realizando seus milagres, alimentando pessoas, esse é o contexto do capítulo 6, saciando a fome, curando, fazendo tantas coisas, eles disseram a si mesmo, de fato, esse é o Messias, versículo de número 14, veja comigo, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta, lá de Deuteronômio, que deveria vir ao mundo. Oh, queridos amigos, era assim que eles percebiam o Senhor Jesus Cristo, como um líder terreno apenas, alguém que os libertaria do jugo e da escravidão dos romanos, como Moisés os libertou, assim por dizer, dos egípcios, alguém que proveria, e aqui está Jesus alimentando, fazendo os seus milagres, produzindo pão do nada, peixe do nada, vinho do nada. E eles disseram, ao ver essas coisas, ao verem pessoas sendo curadas, esse de fato é o profeta, segundo a mentalidade terrena, material deles. Aí está, aqui está o profeta que deveria vir a este mundo. Essa era a mentalidade equivocada. É claro, aqueles líderes judeus, os rabinos, os escribas, eles tinham esquecido uma família inteira de textos bíblicos que falavam sobre o Messias sofredor. Há dois grupos, há duas famílias de textos sobre o Messias no Antigo Testamento. Uma família de texto, um grupo de textos, ilustra, aponta o Messias como um rei, descendente de Davi, Senhor, soberano, mas isso se refere à sua glória eterna, como rei sobre todas as coisas. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. E eles focavam neste grupo de versículo, tendo esta ideia material. Mas havia um outro grupo de textos sobre o Messias, que mostra que ele seria um Messias sofredor. Isaías 53 e tantos outros textos, que ele seria desprezado pelo seu povo, que ele seria rejeitado, humilhado, que não encontraria um lugar de juízo decente, justo naquela nação, e que seria crucificado do lado de fora das portas de Jerusalém e morreria desta maneira para então ressuscitar. Eles tinham esquecido esse grupo de textos, esta família de versículos, e assim o foco e a mentalidade daquele povo, a sua mentalidade messiânica, era de esperar por um Messias que traria a prosperidade a Israel. E aqui nós temos esse versículo, então, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram a si mesmos, isto é, eis, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir. Então, versículo de número 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. É muito interessante este versículo, porque é um grupo, uma linha de teologia que diz que porque os judeus não quiseram, não receberam como seu rei, então Deus abriu um parêntese e um plano B para a igreja. Mas observe aqui, eles queriam muito este rei. Eles queriam arrebatá-lo, a multidão de 25 mil pessoas e os líderes, e coroá-lo como rei em Jerusalém, levá-lo. E quando ele entra naquele pequeno jumentinho, hosanas cantando, lá vem o rei da prosperidade de Israel. Eles queriam o tempo todo coroá-lo, mas o rejeitaram como o salvador do mundo, o salvador espiritual. Não há plano B. A sua igreja esteve sempre em seu coração, a pupila dos seus olhos, a sua predileta. Ele morreu pelo seu povo. Então nós lemos este versículo que o Senhor Jesus Cristo, sabendo que eles desejavam tomá-lo, bem, ninguém disse isso a ele, obviamente, ele leu o pensamento e o coração deles, ele soube o que eles intentavam. Ele decide então descer para o mar com os discípulos, isto é, o mar da Galileia, o lago da Galileia, e aqui nós temos a narrativa dele entrando no barco, seguindo para o outro lado, aquela grande provação, não é, para os discípulos, e na sequência, no versículo de número 22, o dia seguinte. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinho. Bem, ele segue a narrativa. A multidão diz que, o evangelista diz que a multidão viu que Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos para cruzar o lago. Eles perguntaram onde ele está. Bem, ele deve ter ido pelo contorno do lago para chegar ao outro lado. E ali segue aquela multidão imensa de pessoas atrás de Jesus. Eles tinham sido alimentados, eles tinham provado os pães e os peixes, eles queriam mais. É claro, uma refeição para o estômago não é suficiente para uma semana. E assim nós lemos este versículo
no versículo 24, perdão. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Essa é uma pergunta tímida. Na verdade, eles queriam dizer: Rabi, estamos com fome. Quando chegaste aqui? Apenas uma palavra de introdução, na verdade. E Jesus, respondendo-lhes, disse: na verdade, eu vos digo, que me buscais não pelos sinais, lembre-se, os milagres que falam, apontam para ele como Messias, o Salvador. Vocês não vieram aqui pelos sinais, pela mensagem, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eles só estavam interessados em uma refeição, em bens materiais, em auxílio terreno, em auxílio corporal. E o Senhor os confronta aqui. E a palavra dele no versículo 27 é esta: esforçai-vos ou trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual, isto é, comida esta, que o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o elegeu, o autorizou, o selou para o fazer. Se você ler este capítulo inteiro, você vai perceber um progresso na narrativa. No início está a multidão sorrindo para o Senhor Jesus e dizendo para ele: vai ser eleito, ele vai ser o nosso rei, nós o amamos, nós desejamos. O Senhor os confronta e gradativamente você vê o franzir da face daquela multidão. E então nós temos aqui este período, assim por dizer, de crise na popularidade do Salvador. Mas o Salvador vai adiante. Ele começa a confrontar estes homens e mulheres. Trabalhai não pela comida que perece. E no versículo de número 28, o Senhor expõe o coração deles. Disseram-lhe, pois, estes judeus, estes líderes, esta multidão: que faremos para executar as obras de Deus? Não é interessante? Veja, eles não perguntam: o que nós devemos fazer para ser salvos, Senhor? Não, nós já sabemos que nós somos filhos de Deus, nós somos pedigree de Abraão, não há questão a respeito disso, isso é tomado a priori. Mas que obras nós devemos fazer para agradar a Deus, já que nós somos os filhos de Deus legítimos e autênticos? Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Bem, o Senhor expõe o coração deles aqui. E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E é maravilhosa esta palavra, eu gostaria de ilustrá-la aqui. A obra de Deus, meu querido amigo, atente para isso é para nós hoje. Se você pergunta a si mesmo o que eu devo fazer para me reconciliar com o meu Criador, para ser salvo, para ser recebido na glória eterna, a resposta de Deus, da palavra de Deus, do Salvador, é esta. Veja, versículo de número 29. A obra de Deus, isto é, a obra que Deus comanda que você faça, é esta, que creiais naquele que ele enviou. Não é tremendo? Deixa-me ilustrar isso aqui. Imagine que você vai a uma entrevista de trabalho numa firma que você almeja muito trabalhar, num determinado local, uma carreira, uma determinada cadeira na universidade, o que quer que seja. Ali está a companhia, você vai para a entrevista, você é entrevistado, você faz o seu melhor, o gerente internacional, CEO, gosta muito de você e diz: você está contratado. Então, vamos passar agora para o trabalho que você vai realizar. E você pergunta: então, o que eu devo fazer? E a resposta dele é essa: olha, tudo que você tem que fazer, somente isso, tudo que você tem que fazer aqui no trabalho é apenas assinar o teu olerite e receber o teu salário. Ninguém nunca lhe ofereceria algo do tipo, não é? Parece estranho, na verdade, mas é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. Veja o versículo de número 29, Jesus respondeu e disse-lhe: a obra que você deve fazer, trabalhar, está conectado ao versículo anterior, 27, trabalhai não pela comida que perece. 29, a obra de Deus, o trabalho que vocês devem fazer é esse, que creiais naquele que ele enviou. Deus está dizendo que você ande comigo e me conheça e ouça a minha voz e aprenda de mim. É isso que você deve fazer. Não é subir uma escadaria de joelhos, não é angariar méritos pessoais,
não é tentar angariar a salvação por um esforço pessoal, é simplesmente estender a mão vazia de méritos e receber o tesouro da salvação gratuito, comprado por Cristo na cruz do Calvário. Ele já fez, Ele já pagou, Ele já realizou a obra que Deus aceita. Por acaso eu imagino que por minhas boas obras, caridade e religiosidade, eu posso acrescentar algo ao que Cristo já fez, como se fosse incompleta a sua obra de salvação? Isso é incredulidade, isso é dureza de coração. A obra, o comando do Pai, o que você e eu devo fazer para ser aceito e recebido pelo Pai, é estender a mão vazia de méritos, como um pecador clamando: salva-me, transforma-me, perdoa-me, dai-me o tesouro da salvação. Ele coloca isso em outros termos: aquele que tem sede, beba. Aquele que tem fome, coma. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Não é tremendo o confronto do Senhor com aquela multidão? Que faremos nós? Nós estamos aptos, fala o que eu faço, é só falar, estou pronto. Que faremos nós para realizar as obras de Deus? E faremos nós? As obras de Deus foram realizadas por Cristo naquela cruz. E o que nós devemos fazer é isso. A obra de Deus, diz o Salvador, é que creiais naquele que Ele enviou. Mas a multidão e os líderes não gostaram disso. Eles respondem, disseram-lhe, pois, talvez tossindo, dizendo, não é? Quando alguém se pega, bom, que faremos, pois, ó Senhor? Versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Não é triste? Não é absurdo e chocante? O Senhor os confronta dizendo: salvação é pela graça, é por meio da fé no Salvador que o Pai enviou a este mundo. É vindo a Ele como um pecador arrependido diante de um Salvador que está pronto a perdoar. Eles entendem e Ele diz: o que é isso? Que obra, que sinal tu fazes aí para mostrar a tua autoridade? Que sinal? Ele tinha acabado de alimentar 25 mil pessoas com pães trazidos do nada, de outros pães e peixes, curado milhares de pessoas, transformado milhares de pessoas. E o que esses líderes judeus perguntam é: que sinal tu fazes? Isso aí é fichinha, isso aí não é sinal. E ele segue dizendo: nossos pais lá, nossos descendentes, comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes, isto é, Deus, através de Moisés, a comer o pão do céu. Marque, eles estão pensando no profeta segundo Moisés, o profeta da prosperidade. O Messias vai fazer coisa grande, coisa vinda do céu. Que sinal tu fazes para provar que é o profeta que Moisés declarou? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o comer do pão. Sabe o que eles estão pedindo? É chocante. Estão dizendo o seguinte: para com esses truques aí debaixo da manga, tirar um pãozinho, tirar outro pãozinho, traz alguma coisa do céu, fogo do céu, algo que cai, algo que ninguém possa fazer, como Deus enviou o maná àquele povo. Aí nós vamos crer em você. É tremenda a incredulidade daquele povo, é grosseira diante de tantos sinais. Eles estavam cegos para a palavra de Deus, para a voz do Salvador. E o Senhor lhes responde, disse-lhe, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eles não estão entendendo. O Senhor está falando palavras espirituais, e sabe o que eles entenderam aqui, quando o Senhor Jesus diz isso? Ele está falando sobre um pão que nunca acaba, um pirulito que nunca acaba, um doce que nunca acaba. Ele está falando que ele não só vai dar pão e a gente volta para casa e tem que voltar, ele vai dar um pão que eu posso ficar em casa e como ele nunca acaba. Dai-nos sempre este pão do céu, Senhor. É esse que nós queremos, para nunca precisar entrar na fila do pão. Quão terrenos, quão tristes, quão horrível a incredulidade, a dureza humana. Ele fala sobre coisas espirituais e eles estão encarando a ele como o Messias da prosperidade material. E Jesus lhe disse, eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Percebe que ele levanta o tom aqui da gravidade? Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que eles estão dizendo é o seguinte, faz um sinal e nós vamos a ti, cremos em ti.
Ele abaixa a crista deles. Não está em vocês virem a mim. Todo o que o Pai me der, então virá a mim. Ouvirá as minhas palavras e crerá. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observe agora. E esta é a vontade do Pai que me enviou. Que nenhum de todos aqueles que me deu eu o perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho pela fé como Salvador, não como Messias da prosperidade, crê nele, que envolve arrependimento, entregar-se a ele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E isso aqui foi muito difícil para aqueles homens e mulheres. Eles não conseguiram suportar. O Senhor viu o coração, o olhar, o franzir da face, e ele segue em frente então. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Ele dizia, não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, eu desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Eles começam a ficar irados aqui. E ele segue confrontando aqueles homens. Ele fala sobre o pão do céu, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei para a vida do mundo. Eles estão pensando materialmente. Eles começam a ouvir isso, essa mensagem espiritual, salvação, sua mensagem, sua vida na cruz, e pensar, ele, a carne dele, o tecido, o sangue, é isso que nós devemos comer, é o que ele está dizendo. Versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Obviamente ele está falando sobre ter a Cristo, recebê-lo como Salvador em arrependimento e fé. E aqueles homens estão com os olhos agora abertos, pensando, o que é isso? Que seita é essa? Que profeta é esse? Que nos diz que nós temos que comer o seu corpo e a sua carne, e as coisas vão esquentando aqui. Versículo 58, este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Observe agora o resultado disso. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode o ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos, agora os discípulos, murmuravam disso, disse-lhe isto, escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito. E aqui está então o resultado desse discurso. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eles o rejeitaram, eles viraram a costa para trás, eles voltaram para a pescaria, para os seus afazeres, injuriados, entristecidos, raivosos, para nunca mais voltar. E este grupo, esta multidão, irá se acrescentar àquela multidão lá em Jerusalém, que irá clamar, crucifica-o, crucifica-o. Tu que dizes, o templo vai ser derrubado em 3 dias, eu reconstruirei, que nos dará teu corpo para comer. Que pessoa é esta? Quem é este homem? Crucifica-o. E então é neste contexto que nós temos esses versículos, essas palavras tão profundas do nosso texto nesta tarde. Então disse Jesus aos 12 discípulos, aqui os apóstolos, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É notável a afirmação do apóstolo Pedro, é tremenda, é notável. Ele não fala por si só, ele dá um passo à frente no plural, representando os discípulos, não só os 12, mas muitos outros que permaneceram ali também. É notável, tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna.
mas tão notável quanto as palavras anteriores. Respondeu Simão Pedro dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? A que outro mestre em Israel ou no mundo nós seguiremos, Senhor? Quem semelhante a Ti, que nos guia ao céu, que revela o Pai a nós, que nos instrui, nos ensina na verdade? A que escriba, sacerdote, fariseu ou saduceu, a que líder religioso nós iremos para nos revelar as palavras de vida como Tu fazes? Senhor, para quem iremos nós? Diz o apóstolo Pedro. Quem pode salvar as nossas almas da condenação no dia do juízo? Quem pode nos ensinar o caminho de salvação e vida? Quem pode pagar em nosso lugar e nos representar diante do Pai? Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Onde nós encontraremos paz e consolação? Quem pode responder às nossas inquietações mais profundas e nos mostrar o sentido da nossa existência e da vida e satisfazer os nossos questionamentos mais profundos, senão Tu, Senhor? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O apóstolo Pedro, nesta altura, ele sabia que as palavras do Senhor Jesus Cristo não eram meros pronunciamentos. Ele já tinha ouvido as palavras, visto os atos. Ele tinha percebido que as palavras do Senhor eram palavras vitais, dinâmicas, cheias do Espírito de Deus, não meros discursos como os dos escribas. Pedro já sabia que as palavras, o ensino do Senhor, era o meio estabelecido por Deus para um pecador encontrar o perdão e a salvação, que era o meio da graça de Deus. Salvação é pela graça, como foi revelada pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderia ensiná-los estas coisas. Ninguém poderia esclarecer estas coisas para eles. Nem os escribas, nem os líderes de Israel. Não havia ninguém que poderia fazer isso. Nem os sacerdotes ignorantes, nem os escribas corruptos, mas eles viram que o Senhor Jesus Cristo tinha as palavras, isto é, o ensino, a mensagem de vida eterna, isto é, que conduz, que leva à vida eterna, ao final da vida com o Senhor, e não a banição, a condenação eterna, mas a vida eterna. Bem, o contexto dessas palavras foi este. Muitos seguiam o Senhor Jesus Cristo não pelo que Ele ensinava, mas porque poderiam ter dele. Não pela mensagem, pelas palavras que poderiam levá-los a Deus, mas pelos milagres das curas. É claro, as multidões, como em todas as épocas, buscavam espetáculo, não é verdade? Eles queriam ver coisas grandiosas, espetáculos. Eles não estavam interessados em sentar e ouvir. Eles queriam ver espetáculos. Eles queriam ser alimentados nos censos. Muitos pensavam que ele era o Messias político, libertador de Israel, ou um revolucionário que iria emancipar a nação dos romanos. Mas o fato curioso é que no meio de todos esses milagres, o Senhor Jesus sempre pregou a mensagem clara, bastante diferente daquilo que eles concluíram. Como eles chegaram a essa conclusão? Ele nunca disse, ele nunca ensinou que ele tinha vindo a este mundo para livrar a nação de Israel de Roma, para prosperar aquela nação. Se fosse isso, ele teria dito. Ele sempre foi claro em sua mensagem. Como eles chegaram a essa conclusão? Ele ensinava todo o tempo que ele veio tornar possível aquilo que era impossível aos homens, que pessoas se arrependessem, buscassem a Deus e pudessem encontrá-lo, e serem perdoadas, serem salvas, serem transformadas. Ele pregava, nos diz os evangelhos, uma mensagem sobre arrependimento e remissão de pecados. Você percebe que não há nenhum discurso político aqui, nem dele, nem dos seus apóstolos. O seu reino não era desse mundo, e o nosso também não. Essa sempre foi a sua mensagem: arrependimento, fé no Salvador, vida eterna. Mas a grande maioria não queria esta mensagem. Eles não queriam um relacionamento com Deus. Eles não queriam conhecer pessoalmente a Deus, andar com o Senhor, conhecê-lo. Eles queriam apenas milagres, curas, bens, prosperidade, esse tipo de coisa. E assim são muitas e muitas pessoas. Muitos estavam ali naquela multidão, endividados provavelmente,
Será que esse é o Messias da prosperidade de Israel? Então, quando ele começou a confrontá-los, a dizer palavras difíceis, eles começaram a virar as costas. Eles não suportaram mais. Eles não estavam interessados na mensagem sobre arrependimento, no Messias que iria morrer, não. O Messias que seria humilhado, desprezado, tratado daquela forma. O nosso Messias é real, é descendente de Davi. Ele será coroado com poder em Jerusalém. E assim o Senhor Jesus começa a lidar com eles e a maneira errada de segui-los. E essa sua linguagem aqui é uma linguagem parcialmente simbólica. Em parte é verdade que ele daria a sua carne, o seu corpo. Ele seria crucificado. Ele entregaria o seu corpo para morrer como um sacrifício substitutivo no lugar dele, como aqueles cordeiros que eram sacrificados, sem mancha, ele entregaria a sua vida, o seu corpo. Isso de acordo, obviamente, com o plano divino, não é? Mas, em parte, era uma declaração simbólica, era uma mensagem simbólica. E assim o Senhor está dizendo que pela sua morte ele levaria os pecados daqueles que nele crescem. Eles não entendiam isso. Eles não compreendiam isso. O Senhor Jesus chega em cena, usa a linguagem messiânica. Vocês precisam de mim, do meu corpo, do meu sacrifício na cruz para viver, e não apenas de pão material. E assim ele começa a falar simbolicamente, e parece muito difícil a linguagem para aquela multidão. Mas ele fez isso, marque você, de propósito. De propósito. Para que aqueles que estavam em busca da salvação, que tinham um verdadeiro interesse pelo Salvador, fome e sede por salvação e paz, perguntassem ao Senhor Jesus e inquirissem: Senhor, qual o significado disso? Como isso poderá perdoar os nossos pecados, que tu dás a tua carne e o teu sangue, para que aqueles que estivessem buscando o Salvador para a salvação pudessem então inquirir. Nós entendemos que ele está pregando a palavra de Deus e o caminho de salvação. Mas o que ele quer dizer com isso? Senhor, explica-nos. O que o Senhor quer dizer? Não. Vamos embora. Isso foi um teste. Isso foi uma prova. E por outro lado, aqueles que estivessem ali somente para pães e peixes, somente um espetáculo religioso, uma bênção do alto, um prover do Senhor, uma libertação política, eles não teriam paciência com este tipo de linguagem, com este tipo de mensagem. O que ele quer dizer? Dar o corpo, o sangue, que coisa absurda e nojenta, e assim eles viram as costas, sem se preocupar mesmo em inquirir o significado disso. Simplesmente rejeitam o que Jesus estava dizendo e viram as suas costas. Você percebe? Você percebe esse elemento proposital na linguagem do Senhor Jesus Cristo? Fazer as pessoas darem um passo à frente, em busca de um maior conhecimento da palavra, resposta à sua busca por salvação, e para fazerem pessoas darem um passo atrás e voltarem, porque não estavam ali por causa de uma consciência culpada que desejava o perdão, não reconheciam seus pecados, não estavam interessados na mensagem. Assim ele fez isso de propósito. Isso não é um acidente de percurso. O Senhor está passando um pente fino, uma peneira fina naquela imensa multidão de supostos seguidores, de fãs que ele tinha e não seguidores. Somente permaneceriam ali, aqueles que estavam buscando a salvação, aqueles que compreendiam que ele trouxe a salvação, o perdão de Deus, aqueles que sinceramente tinham reconhecido seus pecados diante de Deus e tinham ido por causa da mensagem sobre perdão, sobre remissão de pecados, salvação. Estes viriam e viram que Jesus era realmente o Salvador. Bem, o resultado dessas palavras propositais de Jesus, mais uma vez, esta reação. Desde então, muitos viraram as costas para o Salvador. Estou pintando o cenário de propósito para você perceber a grandeza do que está nas palavras do apóstolo Pedro. Então disse Jesus aos 12, no versículo 67, quereis vós também, apóstolos, quereis vós também irem retirar-vos? Então esta resposta tão profunda de Pedro: Senhor, quem nos pode conduzir à vida eterna? Quem nos pode conduzir para a vida além do túmulo, senão tu e tu somente? Ah, queridos amigos, Pedro não representa apenas aqueles 12. Ele representa tantos discípulos que permaneceram
E tantos homens e mulheres ao longo do desdobrar da história até o final dos tempos, que um dia pararam e olharam para a religião e entenderam que ela e as suas liturgias não podem perdoar pecados, responder às questões mais inquietantes da alma, purificar uma consciência culpada, trazer perdão e paz, e olharam da religião, do cristianismo para o Cristo. Porque cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo Salvador, e ser um cristão é ir a Ele como um pecador para tê-lo como um Salvador. Eu vou envergonhado de meus pecados, manchado, culpado, triste, eu reconheço e vou a Ele porque Ele é um Salvador. Ser um cristão é conhecê-lo e ter o seu perdão e andar em sua presença. E isso é revelado na religião bíblica, isto é, na palavra de Deus aqui. Oh, meus queridos amigos, muitos que encararam sua culpa diante de Deus, seguiram um passo à frente perguntando: como pode ser? Como eu posso ter esta culpa removida de dentro de mim, de minha mente? Como eu posso encontrar o perdão de meus pecados e a certeza de vida eterna? Centenas. Bem, há muitas pessoas hoje enchendo muitos templos em busca de coisas para esta vida somente. Mas buscar ao Senhor Jesus Cristo simplesmente pela satisfação de uma necessidade material é mera grosseria e cegueira espiritual. Quantos vão a um templo não por causa do Senhor, mas por causa de algo que podem receber de Deus? Os seus olhos não estão na mensagem, os seus ouvidos não estão no que Ele está dizendo, está naquilo que eu possa fazer para receber algo de Deus, uma cura, um casamento, uma família estável, a libertação de um vício, uma prosperidade, um comércio que melhore. Eu quero de Deus, eu busco a Deus. E se você veio hoje aqui nesta tarde em busca de algo semelhante, a cura de um amigo, um marido, uma esposa, um bem, você veio aqui, sabe o que você está fazendo? Você está tratando a casa de Deus, a palavra de Deus como um mero amuleto. Você é um pagão, um místico. Você está interessado somente nos pães e nos peixes que você pode experimentar e comer. Queridos amigos, é mera grosseria isso, porque nós possuímos almas eternas, e não importa o que nós experimentemos neste mundo, tudo ficará para trás. E no momento que a vida terminar e você for comandado, chamado por Deus para estar na presença dEle, Ele te trará a presença dEle pela morte. Naquele exato momento, se você nunca buscou o Salvador como um pecador que necessita de perdão e salvação, o que será então de todos os teus bens, experiências, currículo, viagem, tudo que você experimentou nesta vida? O que será disso tudo? Entrar na eternidade sem o Salvador. Eles disseram: para quem nós iremos, ó Senhor? Quem mais neste mundo é a fonte da vida eterna, é a explicação da vida, do futuro, da eternidade? Quem mais pode nos dizer qual é o sentido na história humana? Por que nós nascemos? Por que nós estamos aqui? Por que estas coisas são como são? Quem pode explicar senão o Salvador? Quem mais pode dizer como eu posso encontrar a Deus, senão o próprio Filho de Deus que revela o Pai? Quem mais pode nos levar ao céu, transformar as nossas vidas, nos fazer pessoas diferentes, nos dar paz verdadeira, paz real? Essa é a grande pergunta do apóstolo Pedro. Uma das mais importantes perguntas, ou a mais importante pergunta que um ser humano pode realizar nesta jornada. Para quem você se voltaria além de Jesus? Deixe-me lhe perguntar. A pessoa do Salvador. Bem, para quem as pessoas se voltam em suas necessidades espirituais, em seu vazio, em sua culpa, bem, eu posso te indicar um número de direções para onde as pessoas vão. Quando seus olhos são abertos para o vazio desta vida, para a realidade da morte, da eternidade, que nós temos uma alma. As pessoas muitas vezes se voltam neste momento para buscar satisfação, alguma paz. Bem, muitos se voltam ao materialismo, a busca por bens. Eu posso encontrar satisfação adquirindo bens. Como é bom comprar algo novo,
como é bom fazer parte deste ciclo social, como é bom ascender, como é bom experimentar destas coisas, ter, viajar, elas se voltam ao materialismo. Estes discípulos do Senhor Jesus Cristo eram pescadores. Bem, eles não eram meros pescadores, eles eram pescadores, comerciantes. Eles tinham seus próprios negócios, como eu mencionei em outro estudo. Eles tinham seus próprios barcos, não é? Seus caminhões, assim por dizer, seus guinchos, o que quer que seja, seus próprios barcos. Trabalhavam para si mesmo, tinham funcionários, geriam um negócio de pescaria muito lucrativo ali naquela região. Eles eram trabalhadores, mas tinham muito sucesso no que eles faziam. Eles tinham casa, Pedro tinha uma casa em Cafarnaum, provavelmente em Betsaida. Mas nada disso podia satisfazer a alma deles. Nada disso poderia preencher, dar resposta sobre o perdão, sobre a vida que se concluirá, o que será depois, como eu me apresentarei diante do meu Deus. E eles se consumiam em seus negócios por mais e mais bens, mais posse, mais sucesso. Estavam envolvidos nisso, o negócio os consumia e assim aos poucos, dissatisfeitos com a vida, com este ritmo da vida e esta busca, eles desejavam algo mais que os seus negócios. Eles desejavam conhecer a Deus. E o propósito da sua existência é ter um relacionamento com o seu Criador. E o perdão e a certeza de vida eterna. Eles desejavam mais que religião. Eles queriam união com Deus, conhecê-lo, andar com Ele, paz na alma, perdão da culpa e dos pecados. Oh, como eu espero que isso aconteça com você nesta tarde. Que você comece a ter fome por propósito, fome por perdão, desejo de se reconciliar com o teu Deus, certeza de vida eterna. O materialismo não te dará essas coisas, não precisa ir muito longe nisso, não é? Um daqueles discípulos era Mateus, um homem muito rico, um coletor de imposto para os romanos, tinha uma casa imensa, de acomodar muitas pessoas. Quando ele seguia o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma ceia, um jantar imenso para o Senhor e os discípulos e tantos outros. Mateus era um homem de posses, como Zaqueu, um outro publicano também, mas isso não o satisfez. Eles tinham sede por significado, pela eternidade, por conhecer a Deus. E essa sede deve se formar dentro de nós, de outra maneira nós não buscaremos a água da vida, o pão da vida, isso não satisfará, querido amigo. Há outras pessoas que no momento quando elas são despertas para o vazio da vida, como a vida é mecânica, comer, trabalhar, dormir, um pouco de lazer, comer, trabalhar, dormir, um pouco de lazer, comer, trabalhar, dormir, estudar, um pouco de dificuldade, esses ciclos que nós estamos, quando elas levantam a cabeça para fora disso, o que é a vida? Por que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Para onde eu vou? Muitos vão em busca de prazeres. Elas dizem, eu vou extrair o melhor desta vida. O significado é seguir por ela extraindo, é o agora. E elas ancoram nesta ilha chamada prazer. Mas prazer, como você sabe, são ondas que vêm e se vão. Você não consegue viver só no creme, na cereja, no topo da nata, no prazer. E depois do prazer vem um vazio muito grande, não é? Destas coisas materiais. E prazer custa caro. E deixa um vácuo na alma e uma necessidade de mais prazer, maiores doses para satisfazer. E prazeres terrenos, materiais, não fazem nada por você que seja duradouro, querido amigo. Não mudam teu caráter, não respondem a estas grandes questões, não perdoam pecados. Muitas pessoas vão nessa direção. Alguns, sua vida é o trabalho, ter, possuir, outros prazer, outras pessoas vão em busca da sensualidade. E elas precisam mais e mais disso, mais e mais disso. E se tornam aprisionados a desejos sensuais, a ideias e fantasias e busca, e tudo que vem agora é sensualidade. Um que olha, no momento que deita na cama, quando vê algo, uma sombra de uma pessoa, é sensualidade. Elas se entregam a isso, elas se embrenham disso, e elas tiram seu prazer destas coisas. Elas nem mesmo conseguem dormir, pegar no sono, se não tiverem uma fantasia de algum tipo. Elas estão presas, dominadas, entregues a isso, para satisfazer a alma.
Outras pessoas vão atrás da satisfação intelectual. Mas sabe o que acontece? Elas descobrem, depois de algum tempo de estudo, e pesquisa e busca, que elas têm mais dúvida do que respostas. E mais ansiedade por propósito e significado na vida agora do que tinham no início da sua pesquisa. E precisam explorar mais e mais fundo em busca de mais conhecimento, do conhecimento intelectual, material, organizado, científico, sistemático. Elas começam a entrar pelos meandros do misticismo, das pirâmides, do sentir, e começam a entrar para coisas mais profundas, porque elas percebem que isso não satisfaz. E muitas vezes o resultado é enfado, cansaço, cicatrizes. Descobre que isso não é suficiente. Para quem nós iremos para alcançar satisfação, certeza, sentido na vida? Outras pessoas, eu penso que esse é um número muito grande de pessoas, adotam uma posição, uma postura muito curiosa, eu tenho observado. Elas, em determinado momento, elas decidem consigo mesmas que elas não querem saber de nada que seja profundo. Eu não quero saber de nada profundo. Elas não se interessam, não se importam com qualquer coisa que lhes faça pensar profundamente. Elas decidem que não querem conhecer a Deus a fundo, uma espécie de ignorância intencional. Elas ficam meio caminho, não vão muito a fundo, elas meio que sentem que se eu for, isso vai me confrontar, vou ter que deixar isso aqui. Eu me mantenho uma certa ignorância sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre o caminho de salvação. Decidem que não querem estudar muito sobre a sua alma, sobre o futuro, a eternidade, sobre Deus, sobre o propósito da vida, sobre o final da vida, a eternidade. Elas se mantêm nessa condição curiosa, ignorante. E assim se entregam a uma vida superficial. Não quero nada de profundo, eu saio daqui, eu ligo a televisão, começou a falar algo profundo para pensar, eu desligo, eu não quero isso. Eu me mantenho nesse estado de ignorância proposital, para não ter que lidar com coisas que eu não entendo, nem quero entender na verdade, porque eu sei a consequência. Mas elas descobrem no final de anos que são mais vazias do que eram antes, e que a vida não parece ter graça nenhuma. Elas precisam buscar algo que gere algum propósito. E a política de não se importar com as coisas mais profundas, queridos amigos, não satisfaz. Outras pessoas, quando elas chegam a este limiar da vida, da experiência, em que elas percebem que a vida não pode ser isso apenas, elas tentam um pouco de tudo isso, na verdade, que eu descrevi aqui. Um pouco de materialismo, um pouco de busca prazer físico, intelectual, sensualismo. Agora eu não quero pensar sobre mais nada por alguns anos. E quando um deixa de satisfazer, eu pulo para outro, e a outro, e a outro, e um projeto, uma viagem, um novo curso, um novo especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, isso e aquilo. Eu vou seguindo, eu vou buscando me alimentar. Mais um carro, mais outro, mais uma companhia, mais uma sucursal, mais uma franquia. Aumentar, ter. Isso consome a minha vida até o momento final. E eu parto para a eternidade. E a pergunta do Senhor é: para quem será tudo isso? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Amigos, para quem você pode ir? Não para coisas materiais, mas para uma pessoa, para Jesus Cristo, Filho de Deus. E esses muitos discípulos, eles permaneceram ali com o Salvador. Eles foram inspirados pelo Senhor Jesus Cristo, eles viram em primeira mão a divindade do Salvador, o poder de outorgar vida, de perdoar pecados. Passaram 3 anos com o Senhor Jesus Cristo. Nunca um erro na pessoa do Salvador. Nunca viram um pecado na vida dele. Nunca viram uma mancha no caráter. Uma pessoa maravilhosa, tremenda. Se ele tropeçasse numa pedra, ele não praguejaria. Nada. Eles ficaram maravilhados. Ele não é meramente humano. Ele de fato é o Filho de Deus. Mesmo alguns daqueles discípulos tiveram um momento rápido, específico, um privilégio tão grande de ver a divindade do Senhor Jesus Cristo naquele monte da transfiguração, como que naquele momento a máscara da sua humanidade saísse, a sua glória resplandeceu. Eles viram a glória do Senhor Jesus Cristo Salvador e foram testemunhas oculares da sua ressurreição. Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens, Senhor, tu tens
as palavras verdadeiras, as palavras de Deus, as palavras que conduzem ao perdão e à vida eterna. Veja essas palavras do versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que palavras! Isso levou os judeus a pensarem novamente sobre o maná lá no deserto. Séculos antes, quando os judeus saíram, clamaram por comida, e o Senhor proveu a eles nutrição e receberam pão caindo do céu. A palavra maná significa: o que é isso? O que é isso? Maná. Eles receberam aquilo que eles não sabiam e foram alimentados. Mas o que Jesus quer dizer aqui? Eu sou o pão do céu, o pão da vida. Bem, em áreas onde você nunca conseguirá nenhuma ajuda, isto é, em tua alma, nenhuma satisfação espiritual ou certeza real deste mundo, destes caminhos, você deve buscá-la em mim, em Jesus, diz o Salvador. Eu sou, eu sacio, eu sou o pão da vida. Não há neste mundo, nesta vida, nenhuma outra fonte de vida espiritual, de vida eterna, de como ter os meus pecados perdoados, como me reconciliar com Deus. Se você busca perdão, salvação, vida espiritual, você deve buscá-la em Jesus, nesta pessoa, o Salvador. Queridos, eu preciso concluir, há tanto aqui para ser dito. Um dia Jesus Cristo declarou: eu sou a porta que conduz à eternidade, a porta que abre para o céu e dá acesso ao perdão de Deus e a reconciliação com Deus. Em uma outra oportunidade ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quando você morrer, quem levará a tua alma para a eternidade? Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Meus discípulos creram no Salvador, nas palavras que dão vida eterna. Você vai ao Senhor Jesus Cristo como um pecador, convicto dos teus pecados, da tua culpa, da tua incapacidade de se recomendar, de se reconciliar com Deus por si mesmo. Você se arrepende diante dele de teus pecados, você confessa a ele de todo o coração, e sabe o que ele diz? Receba a vida eterna. Estas são as palavras de vida eterna. É o perdão de Deus. E você recebe neste momento vida na tua alma. Aquela culpa, aquela incerteza, aquela ansiedade, aquela dúvida sobre o pós a morte, o que será, ela é removida e é infundido dentro de você certeza. Ele muda o teu caráter, ele te dá poder contra o pecado e você é reconciliado com Deus. Senhor, tu tens as palavras que dá a vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Porque somente Ele pode declarar isso, querido amigo. Somente Ele pode declarar: eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se algum homem, mulher, alguma pessoa declarasse isso, seria arrogância, seria mentira. Um homem vestido num uniforme religioso pode colocar a mão dele em sua cabeça e dizer: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Ele pode pronunciar isso, mas ele não pode fazer isso. Porque um pecador vestido em um uniforme religioso não pode perdoar outro pecador. Somente Cristo tem as palavras de vida eterna, isto é, as palavras de perdão de pecados. Somente Ele pode perdoar, porque foi Ele quem morreu no lugar de pecadores. Somente Ele pode tirar a culpa do pecado, porque a culpa é a consequência do pecado. E quando o pecado é perdoado, a culpa é removida na alma. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Um homem soberbamente pode declarar isso, mas não possui poder. Nem o poder para mudar o teu caráter, nem o poder para te dar graça, para viver e vencer o teu pecado. Somente o Salvador pode dizer estas palavras quando você se aproxima dele: perdoados estão os teus pecados. E estas serão palavras de vida eterna para você. São palavras de vida eterna. Somente Ele pode dizer a você e te assegurar que quando você vai a Ele como um pecador, você é salvo e você pode ter certeza de salvação. Ninguém pode afirmar isso de si mesmo.
Que as pessoas dizem, irmão, se você viver assim, praticar isso, talvez vamos ter esperança que o Senhor vai ter misericórdia de nós. Não, o Senhor Jesus disse, você vem a mim e você é salvo e salvo para sempre. Essas são palavras de vida eterna, palavras de perdão, palavras de salvação. São palavras de vida eterna. Isso não pode mudar. Promessas que não mudam. As promessas dos políticos já mudaram tantas vezes, de uma maneira tão cínica, não é? 1000 e milhares de vezes. Seu patrão já mudou a palavra, seu chefe, seu supervisor, sobre aquele salário, aquele bônus, aquele tempo de folga. Seus amigos já quebraram a palavra tantas e tantas vezes. Você mesmo já quebrou a sua palavra e as suas promessas feitas milhares de vezes. Mas essas palavras de vida eterna sempre foram e sempre continuarão eternas. Porque são palavras de compaixão, palavras de misericórdia. Ouça essas palavras de vida eterna ditas pelo Salvador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estas são palavras de vida eterna. Se você for em arrependimento, clamando e se entregando, Ele dirá à tua alma estas palavras de vida eterna, e você saberá que Ele te perdoou. Se o Filho do Homem vos libertar do pecado, do ego, do orgulho, da pornografia, de um coração doente, de um mau temperamento, verdadeiramente sereis livres. Estas são palavras de vida eterna. São palavras ativas e poderosas, porque quando são ditas baseadas no meu arrependimento, elas transformam a minha vida. São palavras dinâmicas de vida. É a palavra de Deus. Não é mero pronunciamento humano. Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Salvador. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se você o buscar como um pecador, você irá descansar a tua cabeça naquele último dia com uma paz tão grande, porque estas palavras são palavras de vida eterna. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Você pode crer nisso. Mesmo envergonhado, triste, ir a Ele, sabendo que essas palavras não mudam. Ele irá te perdoar, Ele irá te salvar, Ele não irá te condenar, Ele irá te ajudar e transformar e ouvir as tuas orações. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra para perdoar. Ouça essas palavras de vida eterna. E esta é a promessa que Ele nos deu. A vida eterna. Promessa. Deus precisa prometer uma promessa eterna. Se você simplesmente for a Ele como um pecador, essa é uma promessa de vida eterna. Essas são as palavras de vida eterna. Palavras maravilhosas que só o Senhor Jesus Cristo pode dizer à alma de uma pessoa quando pela primeira vez ela vai a Ele como um pecador. As palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus, são as palavras mais ternas possíveis. São palavras poderosas, são palavras que infundem vida, são palavras que transformam de fato, são as palavras de salvação. Querido amigo, não se volte a ninguém mais para a salvação da alma. Não busque qualquer outro caminho ou mensagem além desta do Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. Não confie em coisas materiais, não confie em si mesmo, em tua intuição, em tuas ideias sobre Deus. Vá à fonte onde as palavras de vida eterna estão registradas para nós hoje. Ouça essas palavras e nós concluiremos, versículo 69. Tão belas, tão reais, tão poderosas, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Eles ouviram as palavras, eles viram o poder, eles viram o caráter, a divindade do Senhor Jesus Cristo, então declararam: Tu és o Cristo, Tu és o Salvador, Tu és o Filho de Deus, que deixou a sua glória, que tomou um corpo e uma natureza humana,
que naquela cruz se ofereceu como um sacrifício no lugar de pecadores para pagar ali, para dar vida e perdão para todo pecador que se volta a Ele e a Ele somente para a reconciliação com Deus. E você crê em Jesus Cristo, que pode falar estas palavras de vida e perdão à tua alma? Se você crê, então você vai a Ele. E é assim que você vai ao Senhor Jesus. Eu termino aqui por fim. Quando você reconhece o teu pecado, tua necessidade, você entende que Ele é o Salvador, eu devo ir a Ele. É assim que você vai a Cristo. Você não vai a Cristo como quem vai a uma entrevista de trabalho. Quando você vai para uma entrevista de trabalho, você põe o seu melhor, não é? Você quer convencer para receber, não é? Eu sou bom, não sei muito disso, mas eu aprendo rápido e você já memorizou tudo isso. Você vai para promover, não é? Não, você não vai a Cristo dessa maneira. Você vai humildemente. Você vai arrependido. Você não justifica o teu pecado. Você confessa. E você diz, Senhor, eu sou um pecador. Eu não apenas cometo pecado, eu sou um pecador. Está em mim. Eu sou culpado. Eu mereço o inferno e a condenação. Eu me humilho aos teus pés. Tem misericórdia de mim. Salva a minha alma. Quando você vai ao Senhor Jesus Cristo para o perdão e a salvação, você não vai a Ele como quem vai para oferecer um produto. Dizer, ó Senhor, eu tenho sido tão mal, mas se o Senhor me salvar, eu vou fazer muito pela causa cristã. Você vai ao Senhor como quem vai ao médico. Senhor, eu estou doente. Eu não consigo vencer os meus pecados e a culpa na consciência é grande. Você vai ao Senhor como quem vai a um advogado que precisa de um intercessor diante do trono da graça, como um criminoso, isto é. É assim que você vai ao Senhor Jesus Cristo e você crê nele, e entrega-se a Ele, e confia a tua vida a Ele, e Ele te salvará. Como eu saberei? Bem, você saberá, porque Ele responderá em tua alma, Ele te perdoará e removerá a culpa, te dará uma paz tão grande, a certeza de vida eterna, e você saberá que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma criação original agora. Foi criado, nasceu um pecador, uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, um novo coração, um novo início, a vida eterna. Querido amigo, você precisa do Salvador. Você precisa ir a Ele. Ele tem essas palavras. E essas palavras são para você, não para o teu vizinho, para o teu cônjuge. Ouça essas palavras do Salvador e responda a Ele pela fé, confessando e se entregando. Palavras tão belas de Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu, somente Tu, tens as palavras da vida eterna. Vamos orar juntos. Ó Senhor eterno e glorioso Deus nos altos, nós Te bendizemos, porque o Senhor se revelou neste mundo, vindo o Teu próprio Filho amado, vivendo aquela vida perfeita no lugar de pecadores, pregando e ensinando o Evangelho que é Ele próprio. Ó Senhor, nós Te agradecemos pelo Salvador. Olha sobre nós neste lugar, nesta cidade, onde quer que haja uma alma necessitada. Desperta, Senhor. Acorda. Abre os olhos para verem a Cristo, como Ele é o Salvador de pecadores, e assim mesmo como pecadores diante de Ti, e sendo assim recipientes apropriados para a misericórdia de um Salvador. Ajuda-nos a entender isso. Olha sobre nós e leva-nos a Cristo. Nós Te rogamos isto em nome do Teu amado Filho e para o Teu louvor. Amém.